Eu vou tentar contar uma história rapidinha. Eu fui presidente do Grêmio do Marista há alguns anos. Então, minha vida começou na escola. E naquela época, eu levava os grandes artistas da música baiana para tocar no intervalo do colégio. E era uma coisa que foi natural. A cultura baiana e a música da Bahia fazem parte do dia a dia do baiano e não ia ser diferente dentro de uma escola, mesmo sendo uma escola católica. Eu tinha um diretor, inclusive, na época, que eu acho que deve ter sido seu diretor também lá, que foi o irmão Aquiles, que ele sempre me incentivou a ter essa participação dentro da escola com os alunos. Ao ponto que eu cheguei a ser presidente da Associação de Grêmio da cidade, né? Então eu comecei a fazer muito evento nessa época e eu fazia evento com quem? Com os blocos de carnaval. Então eu comecei a minha vida, vamos dizer assim, profissional no EVA, em 1999. Então eu vi a saída de Ivete Sangalo naquele carnaval e fiquei logo depois com a chegada de Manuela e saí do EVA quando Saulo entrou. Você me conheceu nessa época, inclusive. Foi. Né? Então, assim, eu não tenho outra... a minha história está muito vinculada ao Carnaval da Bahia, né? E o Carnaval da Bahia, até pouquíssimo tempo atrás, sempre foi a Axé Music. E eu digo Axé Music, toda a música produzida para mim em Salvador, né? Então, os blocos desempenharam um papel muito importante na minha vida. E eu comecei a empresa exatamente por conta disso, porque eu comecei dentro do Carnaval, né? Então, ano passado, eu completei 26 anos de carnaval e 18 anos de empresa, né? Então, eu comecei muito cedo. E aí, engraçado, porque eu disse que eu quero contar uma história. Quando a gente montou a OK, eu já tinha uma relação muito grande com as pessoas que produziam as festas e o carnaval da Bahia. Como é que funcionava o entretenimento em Salvador? Você passava o carnaval, não tinha nada. E aí, próximo do São João, é que você começava a ter as festas de camisa no interior. Um evento ou outro, Léo da Estacazeiro mesmo fazia muito bem isso, os ensaios dele, né? Que a gente, inclusive, hoje é sócio dele nos ensaios de São João. Mas ele era um que se destacava porque ele fazia um conteúdo de São João na cidade, mas os eventos, de fato, começavam a pegar mais força no São João. Passava, você tinha ali o feriado de 7 de setembro, quando você chegava ali, finalzinho de outubro, início de novembro, começavam os ensaios de bloco, né? E as festas dos blocos nos clubes, espanhol, baiano de tênis e por aí vai, né? Eu era muito jovem nessa época, quando isso aconteceu. Eu, por exemplo, nunca fui no baiano quando tinha os eventos do baiano. Eu ia no espanhol e menino, quando tinha essas festas no espanhol, tá? Então a gente passou a ter um relacionamento com o trade, onde quem fazia evento era quem era dono de bloco. Então você tinha um bloco EVA, tinha os ensaios do EVA. Você tinha bloco Timbalada, os ensaios da Timbalada. O bloco Araqueto, os ensaios do Araqueto, que também funcionava como ensaio para o bloco e ensaio para a banda, né? Quando a música baiana estourou, todos esses grandes artistas explodiram nacionalmente, porque era mais fácil e mais rentável esse mercado Brasil afora, né? Então você tinha um artista como Ivete Sangalo, ela tocava 3 vezes em Salvador. Aí você perguntar, que 3 vezes é isso? Ivete tocava no CVC Folia, no Festival de Verão, tá? E num forró, seja qual for, no interior de Salvador. Era a oportunidade que você tinha para ver ela, ou Chiclete com Banana com Bel, que tocava no ensaio geral, no Festival de Verão e no Forró do Lago. Ou Duval, que era forró do Piu Piu, Trivela e o Festival de Verão, né? Você não tinha mais do que 3 oportunidades para ver grandes artistas como ele, mesmo sendo na Bahia, né? E quando a música baiana começa, tem um episódio engraçado isso no filme Axé, que me chamou muita atenção quando o Leitieres falou, que ele deu uma entrevista dizendo o seguinte, ele falou, né, que parece que naquela época a labareda do fogo, ela estava muito alta e por isso reverberou muito. E que em um determinado momento esse fogo veio para a intensidade que tinha que ser, né? Ou seja, não é que a gente morreu nem acabou, é porque, na verdade, a gente foi mais do que o que deveria ser na época, né? E nesse momento é que surge o que é entretenimento. Porque eu não podia começar a fazer eventos no momento que existia já eventos acontecendo na cidade, eu não podia concorrer com essa turma. Então eu comecei a ocupar o espaço quando eles não ocupavam, quando no primeiro semestre e nos finais de semana que não se tinha evento. E aí eu comecei a ter um calendário de eventos da empresa.
Quando esses grandes artistas começam a voltar a olhar para o mercado soteropolitano, esses empresários, na minha leitura, eles não conversavam mais com o público, com o jovem, eles não sabiam mais como chegar no público. O cara ouvia a música, via na televisão, mas ele não tinha um evento para ir, porque as bandas estavam tocando fora. E aí eles encontraram em mim, Rafa, o parceiro ideal para poder voltar a fazer os eventos que eles deixaram de fazer. E foi assim que começou a história da OK, né?